Neste momento você vai ouvir Minha Vida, Minha História. Direção e apresentação de Ademar da Silva Santos. Batendo nas hastes com uma pequena vara para soltar os grãos. Apesar de tudo, o dia tinha sido muito bom. Coincidentemente, por acaso, Ruth entrou no campo que pertencia a Boaz, primo do esposo de sua sogra. Boaz, ao ver aquela desconhecida, ficou encantado. Ficou encantado com Ruth, pouco depois de haver chegado. Boaz perguntou ao administrador novamente sobre aquela moça. E ele informou tudo o que sabia sobre ela, pois a própria Ruth tinha conversado com ele, dizendo que ela tinha contado que pelo amor que tinha pela sua sogra Noemi, decidiu vir para Belém. Também contou sobre a morte de seu sogro, seu cunhado e seu marido. Boaz louvou muito o afeto que Ruth nutria pela sogra e pela memória do marido, e desejou-lhe toda sorte de felicidade. Boaz diz ao administrador que permitisse que Ruth não somente respingasse, mas que levasse o que desejasse, e que lhes desse ainda de beber e de comer, como fazia com os ceifadores. Ruth foi tão bem recebida ao ir respingar, que ganhou de Boaz um caldo que tomou e ainda guardou um pouco que sobrou e levou para sua sogra. Noemi e Ruth eram tratadas com carinhos pelos vizinhos. E Noemi também guardava a parte que os vizinhos lhe davam para o jantar. Ruth contou sobre a maneira educada que Boaz tinha lhe recebido. E Noemi se anima e diz: Boaz é um parente, é um homem de bem. Eu espero que ele cuide bem de você. Sorridente, com coração de menino, Ruth em seguida volta a colher os restos no campo de Boaz. Então Boaz se aproxima e diz a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espiga em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo. E veja onde elas vão cortar espigas. E ele diz mais: eu já dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, você não precisa sair para buscar água. Beba da água que os empregados tiraram para beber. Ruth, a viúva sem esperança, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor está sendo tão bom para mim, que sou uma estrangeira? Adquira agora mesmo o livro Predestinação ou a Graça de Deus. Muitos pregadores estão pregando a predestinação. O livro Predestinação ou a Graça de Deus esclarece ao leitor que Deus não faz acepção de pessoas, aceitando uns e rejeitando outros. Adquira já o seu livro e tire suas dúvidas. Para cada pergunta, uma resposta.
Mais informações na descrição deste vídeo. Boaz era um homem rico, não era um jovem. Naquele dia ele havia reparado em Ruth e sentido um carinho paternal por ela. Com certeza ela ficou contente no seu íntimo ao pensar nas palavras bondosas de Boaz, elogiando-a por cuidar da idosa Noemi e por buscar proteção sob as asas do Deus verdadeiro, do Deus Jeová. Boaz, diante daquele gesto de Ruth, lhe responde: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai, a sua mãe e a sua pátria, e veio viver entre gente que não conhece, que você não conhecia. Com Ruth ainda ajoelhada, Boaz estende a mão sobre a cabeça da moça e o abençoa. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth, ao se levantar, disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me deixa feliz e animado, falando comigo com tanta bondade. Pois eu sei que não mereço. Eu sei que mereço menos do que uma das suas empregadas. Ao chegar a hora do almoço, Boaz estava sentado com os trabalhadores e olha carinhosamente para Ruth e diz: vem aqui, sente-se ao meu lado, pega um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar saciada e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo respingar, Boaz ordenou aos empregados: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não os aborreça. As trabalhadoras ficaram com ciúme de Ruth. Não era certo Boaz tratar uma estrangeira com tanto carinho, pois haviam visto Boaz dando a ordem aos trabalhadores para deixar ela espigar nos feixes que eles tinham apanhado, e ainda ordenou que ninguém brigasse com ela. Boaz estava cuidando daquela moabita. Ele sabia que havia um parente remidor com mais possibilidade do que ele para tomá-la como esposa. Metamorfose, uma história cinematográfica para rir e chorar. Adquira já o seu livro. Um conto sobre a vida de uma criança recém-nascida, abandonada na selva, vivendo entre os animais. Ao ser capturada para viver na sociedade, ela enfrentou os horrores que a levou para o descaminho. Ela enfrentou a selvageria dos civilizados. Foi assediada pelo padrinho, estuprada pelo delegado e também por um médico em seu próprio consultório. Foi abusada por aqueles que deviam protegê-la. Mais informação sobre esse livro você encontrará na descrição deste vídeo. Adquira já o seu. Assim, Ruth catou espigas no campo até a tarde.
Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Após a pesagem, ela pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Mesmo assim, Ruth talvez se preocupasse com seu futuro, visto que era estrangeira, pobre, e não tinha marido, nem filhos para sustentar. Então ela pensava, como ela sustentaria a si mesma e a sua sogra nos anos futuros. Será que respigar seria o suficiente? E quem cuidaria dela quando ela se envelhecesse? Noemi não entendia o que estava acontecendo para Boaz tratá-la daquela maneira. Noemi perguntou a Ruth: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Noemi notou que tinha alguém interessado em sua nora. E ela dizia: que homem que se interessou por você? Aí Ruth contou a Noemi que o homem de tanta bondade era Boaz. Noemi ficou muito feliz. Ela ficou surpresa ao notar a pesada carga de cevada que Ruth tinha trazido. E também as sobras dos alimentos que Boaz tinha providenciado para os trabalhadores. Noemi estava atenta à grande quantidade de provisões que Ruth havia trazido. Mostrava que alguém tinha reparado naquela jovem viúva e a tinha tratado, talvez por isso, com tanta bondade. E Noemi diz que o Senhor abençoe a Boaz, que sempre tem sido bom tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. E continuou: esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Ruth animadamente diz à sua sogra que, além de tudo isso, Boaz diz que ela poderia continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Dê um like, se inscreva neste canal, compartilhem e comentem. Me ajude a chegar a 100 mil inscritos. Você está ouvindo Minha Vida, Minha História. Não perca a continuação desta história no próximo capítulo.